Olá pessoal, boa tarde, mais uma vez presentes aqui no Primeira Página do jornalista Luiz Carlos Franco, que está em férias, e eu interinamente fui convidado aqui para debater sobre assuntos atuais, principalmente ligados ao mercado financeiro, à educação financeira, a coaching, carreira e empreendedorismo. E hoje eu trouxe um convidado, um grande amigo meu de mercado, trabalhamos juntos nos últimos 20 anos, tanto na mesma instituição quanto em paralelo, e nós queremos discutir um pouquinho sobre as oportunidades que esse cenário horrível da nossa economia atual pode estar trazendo. Eu estou aqui com o Gustavo Cunha, são mais de 20 anos de dedicação ao mercado financeiro em grandes instituições estrangeiras, né? A gente começou junto no Crédit Comercial de França em 1995, alguma coisa assim, há muito tempo atrás. Depois ele seguiu carreira no Rabobank, né? Que é eu passei por algumas outras instituições, né? A última que eu estava era o Rabobank, da qual eu saí agora em maio para tentar uma carreira solo. Ótimo. O Gustavo é aqueles caras que já operaram muito no mercado brasileiro, no mercado global, tem uma inteligência absurda e atualmente ele está seguindo um caminho muito parecido com o meu. Nós estamos indo aí atrás de consultoria financeira independente, assessoria financeira, e fazendo investimento em empresas de pequeno porte e médio porte, né, Gustavo? A gente encontra investidores no mercado, traz boas ideias e quer ver um Brasil melhor, né, para ajudar todo mundo. Acho que a gente pode começar aqui, Gustavo, falando um pouquinho sobre economia, né, sobre o que está acontecendo nesse momento de mercado, né? Nós estamos aí falando de uma taxa de juros a 14,25% ao ano, nós estamos falando aí de uma bolsa de valores perto de 45 mil pontos, nós estamos falando de um dólar no patamar de 3,80 e nós estamos falando de um PIB de aproximadamente menos 3% em 2015. O que você tem a dizer sobre isso, Gustavo? Eu acho que a gente teve um cenário esse ano assim que ninguém previa, né? Acho que esse é o começo que a gente vai fazer agora. Nós estamos no final do ano, então fazer uma avaliação sobre o ano inteiro é difícil. Eu não vi pelo menos nenhum economista que prevesse um 2015 tão ruim quanto ele foi, né? Então assim, a gente teve vários, podemos dizer, choques da parte da economia. Você vê a preço de commodities batendo as mínimas de muitos anos, né? Você vai pegar o minério de ferro, que há pouco tempo atrás estava por volta de 180, hoje está fechando abaixo de 40. O próprio 180 petróleo, dólares 180 a tonelada. dólares a tonelada, está fechando a 39, alguma coisa. O próprio petróleo, né? Se você pegar 2 anos atrás estava 120 dólares barril, tá agora 37, 38, depende se vai pegar o Brent ou o óleo cru, né? Então esse cenário era um que acho que a maior parte dos economistas vislumbrava uma continuidade do preço de commodities caindo, tá? O que o mercado foi muito surpreendido é pela crise política interna, né? Acho que isso aí ninguém previa que o negócio ia deteriorar tanto, né? E era um grande risco para 2015, né? Quando a gente via lá já a virada de 2014 para 2015, a Lava Jato entrando aí nas suas fases, né? Você via que ali havia chance do negócio deteriorar ou envolver grande parte do corpo político do país. Tinha sempre, acho que aquela ideia, talvez, não sei se ingênua ou por conta de ter sido sempre assim no país, que o grande empresário, etc., acabaria não sendo envolvido. E o que a gente vê agora, olhando para trás, né, que a Lava Jato assolou praticamente todo mundo, né? Então todos os setores da economia, grandes empresas que estavam envolvidas nisso e a parte política foram envolvidas nisso, e isso gerou dentro do Brasil um sentimento de indefinição, né? Uma indefinição que faz com que a confiança de investimento declinasse a níveis historicamente nunca antes vistos nesse país, né? E aí gera isso que a gente está vendo hoje, uma paralisação total da economia. O problema do Brasil é um problema, ao meu ver, ele começa no político e que aí vai afetar a parte econômica. Então você não tem assim, não é um problema econômico, que você vai falar assim, eu como economista vou olhar e falar quais são as soluções. As soluções do país hoje passam por uma definição no campo político, ou seja, a gente tem que arrumar o campo político. A presidente Dilma vai estar aí em 2016, até quando? Ou vai estar em 2016, 2017? O vice-presidente vai assumir, não vai? O Eduardo Cunha vai estar ou não vai estar? Então você tem uma parte política e isso traz um cenário que para
para pessoas como eu, que são formadas em economia, é um cenário de dificílima previsão. Né? Porque se você me falar, putz, Gustavo, vamos ter aqui um cenário do ano que vem, onde a economia, o desemprego vai aumentar, a inflação vai aumentar. Você tem um Banco Central com uma chance enorme, na minha opinião, vai subir juros aí no primeiro trimestre do ano que vem, por conta da inflação, vai. Agora, isso resolve? Se não resolver o político, não vai resolver. Então, você vai acabar tendo uma situação onde você vai estar enxugando gelo durante o ano que vem inteiro. Eu tendo a ser sempre otimista. Esse ano fui surpreendido assim, constantemente com notícias ruins do campo de vista econômico, mas eu tendo a achar que a gente vai ter um 2016 e 2017 melhores. Tá? Então, assim, a gente está terminando 2015 já com o processo de impeachment instalado. Tem agora essa discussão de vai ter recesso ou não vai ter recesso no Congresso. Isso daí pode adiar ou retardar um pouquinho essa definição ou antecipar um pouco, mas eu acredito que, por mais demorado que possa ser esse processo, a gente não deve prolongar isso muito além de meados do ano que vem. Né? Então, ou seja, já para metade de 2016 e começo de 2017, a gente já deve ter um cenário bem mais claro do ponto de vista doméstico. Isso ajuda, isso é bom. É isso que precisa. O que eu acho, assim, para contribuir com a discussão aqui que o Gustavo está colocando, né? Em primeiro lugar, né, se a gente olhar para a década passada, né, na primeira fase do governo do PT, a gente viu as commodities mundiais, né, sofrerem um boom de alta. Né? Commodities, assim, para traduzir, são os insumos que a gente usa como combustível, minério de ferro, o que mais que é? Soja, tem os commodities agrícolas, tem os commodities metálicos, Isso. Assim, tudo que o país produz ou consome. Então, por exemplo, na década passada a China começou a ter esses números de crescimento absurdos, né? Chegaram acho que é 10% ao ano de crescimento, sim. E a China ia lá e comprava o aço aqui do Brasil, que, sei lá, por exemplo, a metalúrgica Gerdau produzia, ou precisava do minério de aço que a Vale produzia. Então a gente viu naquela década passada, também a gente teve crise política, né? Talvez não chegou nessa gravidade que está agora, por quê? Por conta dessa onda que veio a favor do governo naquele momento, que é o que todo mundo discute, né? Ali 2004, 2005, talvez o Lula pudesse ter perdido o seu mandato com o mensalão, mas como a situação econômica do país era positiva, isso foi postergado e a situação econômica do país ela foi muito boa mesmo na crise americana de 2008 e 2009. Né? O Brasil caiu junto, mas se recuperou muito rápido. Eu lembro até que o Lula falava que era uma marolinha e o Brasil assim, sobreviveu a esse momento e tornou suas instituições ainda mais fortes. A gente viu os bancos aqui, principalmente os bancos de varejo, como o Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, todos eles se fortificaram muito no mercado local, enquanto os bancos estrangeiros estavam se enfraquecendo. A gente viu as empresas nacionais vindo, os grandes players, né, até com o apoio do BNDES, então a gente viu uma JBS crescendo absurdamente, as empresas de educação que estavam sendo beneficiadas pelo FIES, que era um programa do governo. Todo mundo que contou com a ajuda do governo de alguma forma, né, as concessões estavam indo muito bem, foi tudo indo muito bem. Esse cenário, possivelmente, ele começou a mudar ali para 2011, 2012, quando essa marola que lá fora parecia forte, ficou muito forte. E o modelo de crescimento da política econômica brasileira foi se estagnando, porque a ideia aqui era soltar o crédito, né? Todo mundo deve ter gastado mais no cartão de crédito, deve ter ido mais atrás de financiamento, a taxa de juros ela veio quase que forçada para baixo, para até 7,5%, 7,25% ali em 2012, de uma maneira forçada pelo governo. O ministro da Economia era o Guido Mantega, o ministro da Fazenda era o Guido Mantega, e aquela artificialidade do momento de se liberar o crédito para a população é exatamente a conta que nós estamos pagando agora. Por quê? Justamente traduzindo o que o Gustavo estava falando em relação às commodities, o preço das commodities que favoreceu muito as empresas brasileiras e as grandes empregadoras nacionais começaram a cair fortemente, coisa assim, de 50%, 70% de queda em até 18 meses, 24 meses, e as empresas brasileiras passaram quase que como uma pirâmide, foram se desmontando. E neste momento, a popularidade do governo começou a cair, por quê? Porque o consumo das famílias começou a
a passar por aperto, né? As pessoas endividadas, sem capacidade de consumo, a crise política se instaurou, essa guerra, né? Assim, não tem amigo no Congresso, e essa delação premiada que a gente está vendo bastante na Polícia Federal, que, diga-se de passagem, parece muito interessante para um futuro do Brasil, né? Essa limpeza na base, mas neste exato momento nós estamos passando por uma estagnação muito forte e a gente que passa muito, conversa com muita gente, conversa com muito economista, dá muita palestra por aí, a gente falava na virada do ano que esse PIB do ano seria uma coisa como menos 0,8. Ali em março, abril, seria menos 1,2. Depois foi para 1,8, 2. O negócio foi se deteriorando de uma forma que nós estamos falando agora de um PIB de menos 3,2 nesse ano. É um negócio assim muito forte, muito grande. A mensagem positiva, que eu acho que o Gustavo está querendo passar também, é que quando piora muito, né, chega uma hora que o mercado tende a melhorar, né? Esse ano, acho que formalmente, mais de 1 milhão de pessoas vão perder o emprego, né, Gustavo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre, talvez um pouquinho sobre carreira, sobre esse momento de mercado. Mas assim, para terminar o ano, assim, qual que é um conselho seu para o consumidor, para a pessoa física normal, né? Assim, é uma hora de ficar quietinha dentro de casa, é uma hora de gastar dinheiro, se endividar, se alavancar, porque o mercado tem oportunidade também, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas. O primeiro ponto é o seguinte, vai ser um Natal de segurar as pontas, tá? Eu acho que não temos aí um Natal como a gente teve, sei lá, 2 anos atrás, onde você tinha pleno emprego, você tinha muita gente com dinheiro, muito acesso a crédito muito fácil, isso fazia com que o consumo fosse aumentado, né? Então, assim, não vai ser o caso desse Natal, né? E todos os dados que você vê da parte de varejo, até de alguns índices que são os índices que são precursores disso, né? A quantidade de embalagem, tráfego de rodovias, eles mostram que o varejo também não está se preparando para ser um Natal espetacular. Tá? Vai ser o Natal das lembrancinhas, né? Acho que esse é um pouco a mensagem. Eu acho que a gente tem algumas indefinições ainda no curto prazo, ainda que não levariam as pessoas que estão olhando esse curto prazo, consumo propriamente dito, né, consumir alguma coisa, isso deveria ser um pouco retardado, deveria ser esperado um pouco para consumir. Por outro lado, as pessoas que têm uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, aí eu digo assim 1, 2 anos para frente ou mais, que vão fazer investimentos, seja em mercado financeiro, seja em economia real, o momento pode estar propício para isso, né? A gente já vê alguns investidores estrangeiros, por mais que o Brasil tenha perdido aí, pelo menos por uma agência, o grau de bom pagador, tem uma agência que já está aí em vias também de muito provavelmente retirar esse selo de bom pagador do Brasil. As taxas de juros no mercado hoje oferecem oportunidades interessantes. E, por conta da crise, você tem muitas empresas hoje que estão em dificuldades, né? Então, aos olhos do investidor de longo prazo, é um momento de se investir nessa economia real ou nesse ativo financeiro a taxas bastante atrativas, né? Mas, volto a dizer, olhando aí um horizonte de, sei lá, 1, 2, 3 anos à frente, tá? Acho que retornos de curto prazo, nesse momento, deveriam ser evitados, né? Porque a gente vai ter muita volatilidade. Eu já vi, vou pegar o parâmetro aqui que foi a bolsa nesses últimos dias, né? Quando saiu a quinta-feira da semana passada, uma semana atrás mais ou menos, o Eduardo Cunha aceitando o processo de impeachment contra a presidente Dilma, no dia seguinte a bolsa foi uma euforia assim, imensa, né? Subiu mais de 3% a bolsa. Ela chegou a subir 5% no dia e fechou com 3% de alta. 3% de alta, né? E aí, aquela euforia, e aí mesmo naquele dia o mercado já olhava e falava, e todos os analistas políticos observavam e falavam: esse processo de impeachment é um processo demorado, vai ter ainda muita briga política e como é que ele vai se desenrolar, e ainda tinha muita dúvida em relação ao recesso, e ainda tem hoje muita dúvida em relação ao recesso do Congresso, se vai existir ou não, né? O que fez com que você vai pegar hoje, uma semana depois daquilo, não só aquela alta de 3% sumiu, como a bolsa deve estar hoje uns 4%, 3% abaixo do que estava naquele momento, né? E empresas aí bastante sólidas caindo 6, 7% em 1, 2, 3 dias,
né? Ou seja, uma volatilidade muito grande no mercado. Né? Então, assim, você vai pegar toda a parte de teoria de investimento, quando você vai falar, você aplicaria no mercado uma volatilidade dessa, a teoria indica de espera um pouco, né? Espera, observa, vê mais ou menos onde é que o negócio se estabiliza, para assim tomar uma decisão de investimento mais cautelosa e com maiores chances de se ganhar. Então, assim, acho que é um momento de cautela, eu acho, Juliano. Eu acho que tem que ter cautela, serenidade. A gente, assim, né, Gustavo, a gente que realmente que já viu muita coisa aí nesse mercado, a gente acho que já passou por algumas crises, a gente já passou pela crise da Rússia lá em 97, 98, quando o juro aqui no Brasil foi de 20% para 40% num final de tarde. A gente viu a crise da Argentina ali em 2001, quando a América Latina era tudo farinha do mesmo saco. A gente viu essa crise de 2008, 2009, que talvez tenha sido a maior dos últimos 100 anos, e a gente participou muito desse momento, né, porque a gente mexia com câmbio, com bolsa. Assim, para o investidor leigo, assim, em resumo, né, com essa taxa de juros alta que a gente tem no Brasil hoje, que está perto de 14,25%, 14,5%, não faz sentido deixar o dinheiro na caderneta de poupança. A caderneta de poupança hoje paga algo como 70% desse valor de juros, enquanto que hoje você consegue comprar títulos do governo linkados à inflação ou pré-fixados, pagando alguma coisa perto de 15%, 16% ao ano. Por exemplo, né, tem um papel linkado à inflação do Tesouro Nacional que se chama NTN-B. Ela te paga a variação do IPCA e está pagando hoje IPCA mais 7% para um papel com vencimento em 2019. Então você pode procurar um assessor financeiro, uma corretora, um banco e comprar esse ativo. Obviamente a taxa está alta porque o Brasil não está num bom momento, então o Brasil precisa pagar taxas maiores de captação para atrair o investidor, mas não deixa de ser uma grande oportunidade para o investidor local. Posso fazer até uma ressalva em relação a isso? Isso é importante comentar, porque assim, tem muita discussão entre o Brasil vai virar um bom pagador e vai dar default da dívida dele, não vai pagar a dívida que ele tem. Isso é uma situação que você vê em alguns países que tenham dívidas em moedas diferentes do país. Então, lá na década de 80, quando o Brasil tinha muito dívida externa, que estava em dólar, então, à medida que o dólar subia, você poderia chegar a uma situação que ele não tinha reserva, não tinha moeda forte para pagar, né? A situação do Brasil hoje a maior parte da dívida, a imensa maioria da dívida do Brasil hoje é em moeda local, né? Isso quer dizer o seguinte, em termos econômicos, você não dá default em moeda local. Como é que você faz para corrigir esse ajuste em moeda local? Você corrige via inflação, que é um pouco do que está acontecendo, né? Se você pegar a trajetória nossa de inflação, ela já veio lá dos 4, aliás 4,5 faz tempo que não está, mas dos 5, 5,5, esse ano vai ser 10 alguma coisa, você vai ter o ano que vem uma inflação já prevista e acima da meta em torno de 6,5, 6 e pouquinho por enquanto, né? Então assim, você perder dinheiro nominalmente com essas aplicações, ou seja, você colocar lá os seus R$100 nessa aplicação e ter menos do que R$100 daqui a um tempo, o governo não te devolver R$100, a chance é muito baixa, né? O que vai acontecer é que o poder de compra que você compraria com esses R$100 hoje, lá na frente, talvez você compre menos, porque vai ter a inflação de todos os bens que você compraria com isso. Mas quando você está num título atrelado à inflação, que nem é o caso da NTN-B que você comentou, isso é espetacular, né? Porque você vai ter essa correção da inflação. Se a inflação for de 10 para 15 para 20, você vai ganhar essa correção também. Então, você está tendo o que a gente chama em economês, vamos dizer assim, 7% de correção real da sua renda. Isso a taxa, assim, você não acha em lugar nenhum do mundo. Mas só lembrando que nos países de primeiro mundo, o juro hoje, nos Estados Unidos é 0,25. 0,25, isso é juro nominal. 0,25. Porque o que acontece nos Estados Unidos hoje é que você tem a inflação nos Estados Unidos hoje está em torno de 2. Então, se você for lá aplicar 0,25, quando você tem inflação de 2, é como se você estivesse aplicando a menos 1,75, né? Então, na questão dos Estados Unidos hoje, é quase melhor você deixar o dinheiro parado do que aplicado por 25. Né? Você vai perder poder de compra. O que você compra hoje, ele vai subir 2% daqui a um ano e a correção do seu dinheiro vai subir só 0,25%. Então, você vai comprar 1,75% menos coisas daqui a um ano. Outra coisa que a gente tem visto bastante nesse cenário, a gente tem um grupo de investidores, né, pessoal que foi do mercado financeiro e que hoje está muito envolvido com empreendedorismo e novos negócios, né? A gente tem visto que na economia real tem surgido muitas oportunidades para quem tem caixa, para quem tem
algum dinheiro guardado, né, Gustavo? Então, assim, a gente tem feito quase que uma cruzada aí em volta de startups, em volta de empresas pequenas, o pequeno empresário. Obviamente, aparece muita coisa na nossa frente, a gente filtra, mas a gente participa de alguns investimentos interessantes e, assim, é uma mensagem, assim, essa acho que seria uma mensagem otimista, né? Porque, assim, nas grandes crises surgem as grandes oportunidades, né? Assim, eu acho que quem queria comprar um apartamento de R$1 milhão há 6 meses atrás, pode ser que hoje consiga comprar 600 mil, né? Quem queria comprar o seu carro de R$70 mil, pode ser que hoje compre a 55, e assim por diante. É uma oportunidade que está ruim para se vender os negócios, os ativos, e bom para se comprar. E pode ser que isso fique ainda mais exacerbado aí no primeiro trimestre do ano que vem, porque a gente sabe que quando vira o ano, né, as famílias têm que pagar IPTU, IPVA, seguro, matrícula de escola dos filhos, etc. Então, assim, vai ter bastante inadimplência. Então, é um momento para a gente estar olhando para coisas novas, para ideias novas, pensar um pouquinho fora da caixa e investimentos que talvez às vezes não tenha nem tanta grana, né, nem tanto dinheiro efetivo. Assim, investimento baixo é uma coisa que pode dar algum retorno rápido aí em 12, 18 meses, que eu acho que pode ser muito positivo. A gente, um pouquinho antes de entrar aqui nesse bate-papo, a gente vinha comentando sobre a economia real, sobre o setor de alimentação, com algumas oportunidades, setor de consumo, né? A gente chegou a falar de postos de gasolina. Assim, pensar fora da caixa nesse momento, né? Você está falando aqui com dois caras de formação 100% do mercado financeiro, que trabalharam 20 anos em instituições e que hoje estão olhando para um mercado completamente diferente e vendo muita oportunidade, né? Eu queria até, dá para fazer acho que 2 links até, comentar duas coisas em relação a isso. Primeiro, sob uma perspectiva histórica, acho que todo mundo em geral tem momentos onde só vê coisa ruim ou só vê coisa boa, né? Então você pegava a economia brasileira lá há 5 anos atrás, só tinha coisa boa. Só. Todo mundo que você conversava estava otimista, rindo, tudo, etc. Então assim, era um mercado que a gente comentava que era um mercado de quem quer vender alguma coisa, né? Ou seja, quem quer comprar não tem poder nenhum, né? Porque era dinheiro abundante, né? Então, ou seja, quem tinha a vender tinha uma fila de compradores para querer comprar o seu business ou o seu negócio. Esse negócio mudou desse tempo para cá, né? Hoje a gente tem um momento que é o momento dos compradores, né? Então você tem várias pessoas querendo vender e meia dúzia de comprador lá, porque está todo mundo com medo de investir, de comprar, de alguma coisa, né? Esse é o momento de se fazer isso. Por quê? Porque a economia é cíclica, né? Aquele negócio, você tem momentos de muito pessimismo, ele melhora, momentos de coisa. É difícil acertar assim, o fundo do poço, né? Essa é a coisa mais difícil, assim, é quase impossível você conseguir acertar, tem que ter muita sorte, né? Quase a mesma chance de acertar a Mega Sena que, sei lá, essas últimas mês não para de acumular, né? Ou seja, é muito difícil acertar. Mas então é nesses momentos que você tem que ser um pouco contrário, né? De falar assim, putz, agora é o momento que ninguém vai investir, etc. Porque lá na frente isso vai se pagar, né? Eu não consigo ver o Brasil, com todo o potencial que ele tem, ficar mais 4 anos ruins, entendeu? Você vai ter, talvez você não volte na euforia que você estava 4 anos atrás, mas ele vai melhorar de onde está agora, de onde estava há 6 meses atrás. Então, acho que esse é aquele momento que você tem que olhar e talvez esticar um pouco o horizonte, né? Acho que olhar assim 1, 2, 3 anos à frente e fazer, putz, o que eu gostaria de ter, onde eu gostaria de investir, que isso aí vai me dar um retorno quando a economia voltar, porque ela vai voltar, né? Então, o ciclo de commodities, de soja, de minério de ferro, e tudo que você estava comentando, é outro que é totalmente cíclico, né? O que eu quero dizer com cíclico? Ele tem exatamente isso, ele tem momentos onde ele tem 10 anos bons, depois 15 anos ruins, depois 3 anos bons. É impressionante, assim, né? Então, por quê? Porque o minério de ferro, quando o minério de ferro estava a 180, todo mundo investiu para tirar minério de ferro da terra. Daí você tem ampliar suas plantas, produção. Aquele negócio enorme, né? Um investimento enorme. Só que esse investimento tem uma maturação, ele demora para se consolidar e até fazer a parte logística, 2, 3, 4 anos. O que acontece? Daí começou a China a desacelerar e todas essas plantas começaram a entrar. Então você está tendo uma capacidade
ociosa, está tendo muito mais plantas produzindo e a demanda diminuiu. Então aí o preço desaba, né, que é o que está acontecendo. E até para fazer um link com o que a gente vai falar depois sobre liderança, etc. Né? Isso tem esse negócio de empreendedorismo, de liderança, ele tem a ver um pouco com essa resiliência também de você não ver só a coisa ruim ou só a coisa boa. Né? Você ter uma ponderação de olhar em todos os momentos coisas boas e coisas ruins. E aí precificar. Putz, agora o mercado está precificando muita coisa ruim. Né? Então, putz, se eu ponderar isso daqui, um horizonte de investimento de 2, 3 anos, me parece ser algumas oportunidades. Né? O que lá atrás, há 5 anos atrás, que é aquele comprar um apartamento de 1 milhão aqui, lá há 5 anos atrás, putz, ok, mas quando você colocava isso em dólares, você falava, putz, você está pagando o mesmo preço de metro quadrado de Nova York. Né? Era uma coisa que você olhava e falava, putz, esse negócio não está com cara de que vai sustentar muito tempo. Né? Por mais que eu gosto do Brasil, gosto de São Paulo, etc., moro aqui, tenho apartamento aqui e tudo, mas ao mesmo tempo você olha e fala, putz, né, Nova York não é só o brasileiro que quer morar em Nova York, nem aqui em São Paulo. Nova York tem o mundo inteiro querendo comprar lá e está o mesmo preço aqui. Tá estranho. Né? O que agora pode estar do outro lado. Né? Por conta de muita gente querendo vender e toda essa parte, pode estar do outro lado de falar assim, putz, agora está só os brasileiros querendo comprar aqui e pouquíssimos brasileiros querendo comprar. Então, putz, talvez não esteja certo também. Né? Mas volta no ponto, tem que definir. Acho que a parte política é que vai mandar nisso. Então, nesse ponto, você acha que o impeachment está num momento, assim, era quase tinha que acontecer, assim, pelo menos esse processo de pedido do impeachment tinha que... Tem que resolver logo, Juliana. Acho que o ponto é isso. Me frustra muito essa atitude, por exemplo, da oposição agora, de querer não aprovar a quebra do recesso, porque não teria um movimento de rua e tal. Aí você estica mais 2 meses essa discussão, né? Porque vai ter recesso de meados de dezembro até final de janeiro. E aí como é que fica o Brasil? Fica mais 1 mês e meio esperando para ver o que vai fazer enquanto as forças políticas se articulam. Acho que tinha que ter um movimento político que pensasse mais no Brasil, em quem perdeu o emprego, em quem está com dificuldade financeira na empresa. Essas pessoas, esses empresários, precisam de uma guia. Eles precisam saber para onde que o Brasil vai. E isso hoje está muito indefinido. E sem isso, eles não conseguem, os empresários, investir. O investimento, obviamente, levaria a um aumento de emprego. E aí você fica nessa paradeira. Né? Então, acho que assim, é isso. Se vai ser via as forças se consolidando ao redor da Dilma, o que hoje me parece, eu não sou economista político, meus cálculos políticos em geral não acertam, mas tentando vislumbrar o que eu consigo ver hoje, parece muito difícil você consolidar lideranças ou políticos junto com a Dilma hoje. Acho que ela já esticou muito a corda no lado de romper confiança. Acho que a carta do Temer ontem foi um momento histórico no vice-presidente mandar uma carta citando uma total desconfiança da presidente em relação a ele. Assim, é uma coisa... Assim, acho que ela já esticou a corda muito para esse lado. Então, eu acho que, na minha visão, acho que é questão de tempo. E dado que é questão de tempo, eu gostaria que fosse rápido. Porque a gente já tem aquele cenário mais positivo que eu estava vendo lá no segundo semestre de 2016, talvez comece já a clarear no segundo trimestre de 2016. Ou seja, quanto antes melhor. Né? Aí a gente consegue vislumbrar e tocar a vida. Né? Vamos empresário investir. Vamos contratar e vamos... Legal, Gustavo. Então, assim, a gente não é analista político, né? Mas como a gente conversa com muita gente por aí, a gente acaba formando opinião, né? A gente dá muita opinião e acaba formando opinião. E puxando esse gancho aí da liderança, né? Eu vou chamar um comercialzinho agora de 2, 3 minutos, um intervalinho para nós. E a ideia aqui a gente vai falar um pouquinho depois sobre esse ponto de liderança, carreira, né? Para onde seguir. E aonde achar essas oportunidades, né? Então, dá uns 2, 3 minutos para a gente e a gente já volta com mais novidades aí para você, tá bom? Até daqui a pouco.
A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a AACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela AACD. César Cielo, campeão olímpico, hexacampeão mundial. Um dos maiores nadadores brasileiros de todos os tempos. Laurence Waba, mergulhador e documentarista com mais de 3.500 mergulhos. Pedro Oliva, profissional do caiaque extremo, recordista mundial de salto de queda d'água com 40 metros de altura. E o que tem a ver esses três caras que passam a maior parte da vida dentro d'água, aqui neste vídeo sobre o Cerrado? Tudo a ver. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do Cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o Cerrado, pode faltar água e energia do Brasil. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é um dos biomas mais devastados do mundo. Um quarto do território nacional de uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, distribuído por 11 estados brasileiros, resta menos da metade. Se o ritmo de desmatamento da segunda maior formação natural das Américas continuar, em 40 anos o Cerrado pode acabar. Essa devastação é uma ameaça a milhares de plantas e animais, já que aqui estão 5% das espécies do planeta e 30% da biodiversidade brasileira. Em média, 1 em cada 4 espécies ameaçadas do país vive no Cerrado. Oliva. Faltaria água.
Voltando para a segunda parte do nosso programa, eu sou Juliano Perri e estou aqui batendo um papo com o Gustavo Cunha. E eu quero aproveitar essa segunda parte, nós vamos discutir uns 20 minutos aqui, como a gente teve uma carreira longa de mercado financeiro, né? Em todo lugar que a gente passa, as pessoas perguntam para a gente, por que vocês estão mudando do mercado financeiro e tocando seus próprios negócios, né? E a gente está tocando nossos próprios negócios, mas linkado sempre ao mercado financeiro. Mas não deixa de ser um cenário de oportunidades e de novidades. Eu acho que fugir da caixinha um pouquinho nesse momento pode fazer sentido para muita gente. Eu quero aproveitar o Gustavo Cunha aqui agora, que é um cara que passou 20 anos dentro de instituições grandes no mercado financeiro. E quero saber de você, Gustavo, qual que foi a sua cabeça agora para mudar um pouco a direção da sua vida, para talvez empreender um pouco, talvez ir para esse lado mais educacional ou mais confio em mim? O que foi que te mobilizou a tentar um novo momento na tua carreira? Acho que teve algumas coisas, não teve nenhuma assim, uma coisa sozinha. Acho que a primeira coisa é, o mercado financeiro mudou muito da época que eu comecei, pelo menos, que nós começamos juntos. Né? A gente pegar lá, quando eu comecei no mercado financeiro 20 anos atrás, você tinha um mercado financeiro onde, eu lembro da primeira crise global que a gente teve, ali, que foi a crise aquele final dos anos 80, que era uma crise que você teve, que foi iniciada por uma desvalorização cambial de um país na Ásia, nem lembro que país que era, mas na época eu não sabia nem onde é que ficava esse país. Né? Você tinha que pegar a aula de geografia lá, pegar um mapa e falar, nossa, onde fica esse país? Se não me engano, acho que era Hong Kong, acho que era Hong Kong, era o dólar de Hong Kong que era valorizando. Hoje em dia, você já tem isso daí, e aí era difícil ter notícia em relação a como é que estava lá, etc. Né? Era um mercado muito mais local, né? Onde o desenvolvimento de técnicas de trading, de computador, era outro em relação ao que a gente tem agora. Além disso, você teve aí pós-crise, aí o mercado foi se desenvolvendo, a parte de computador, etc. E pós-crise de 2008, você entrou no mercado financeiro que teve o boom aí nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, por consequência aí, da década de 90 e durante os 2000, se enfrentando muita crise de consciência de qual é o papel do mercado financeiro na sociedade. Né? Então acho que você vê vários economistas aí com discussões qual é o papel, o que o mercado, o que os bancos deveriam fazer para a sociedade, e aí vários problemas em termos de posturas de banco em relação a só visar lucro, problemas em relação a bônus muito altos, salários muito altos do mercado financeiro, etc. E os bancos ainda passam por isso. Né? Além disso, você vai pegar nos 5 anos para cá, você tem toda a concorrência vindo para o mercado bancário do que eles chamam de fintechs, né? Que são as startups do mercado financeiro, que aí estão englobando várias atividades que antes eram restritas aos bancos. Né? E aí, só fazendo um parênteses, até um pedaço dessa mudança dos bancos veio via os reguladores aumentando a regulação em relação aos bancos, que é o que dizem que vai salvar os bancos no final. Né? Porque, ou seja, quando você tem toda essa parte da tecnologia entrando nesse mercado financeiro, como esse mercado é muito regulado, né, e você tem esses reguladores, eles vão ser os principais aliados dos bancos para tentar segurar isso. Tá? Então acho que um dos pontos é isso, acho que o mercado financeiro mudou muito durante todo esse período. Outra eu acho que a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Né? Acho que é um pouco isso, e eu passei aí por esse processo de me reinventar em alguns momentos. Eu comecei num banco que era um banco essencialmente local aqui, fui para o CCF, que era um banco onde a gente trabalhou junto, que era um banco estrangeiro, depois fui para Asset Management, voltei para banco, até a última posição, que era um diretor de um banco internacional aqui no Brasil. Né? Então, assim, durante toda essa carreira, você teve vários desafios, várias mudanças, etc. E que eu vejo essa agora como sendo uma outra, mais um passo. Né? Eu acho que você começar a se ver como um ativo, né, é o que pregam todas as teorias de desenvolvimento, todas as grandes teorias de liderança lá fora. Então, de uma hora para outra, eles falam assim, putz, eu era o Gustavo do banco X, ou o Gustavo da Asset X. Para que eu preciso dessa Asset X? Para que você precisa desse banco X?
né? Eu já tenho conhecimento suficiente, já tenho a capacidade de análise e conteúdo suficiente para ser o Gustavo Cunha, né? Então acho que é um pouco essa consciência que me leva, e essa é uma consciência que todas as pessoas deveriam ter, né? Aquele negócio de você ter o domínio da sua carreira, né? Eu durante um bom tempo, você vai sair de um banco para aquele, tem uma oportunidade, você vai para outro, tem outra oportunidade, você vai para outra, mas você acaba sendo levado pelas oportunidades, né? Em determinado momento você para e fala, putz, era isso mesmo que eu queria fazer? Era aquele passo que eu deveria dar? Você fala assim, putz, talvez não, mas agora eu vou dar um passo que eu quero, né? Então assim, agora vou fazer isso, vou tentar. Então você tem uma parte de você o que a gente comenta, de se desconstruir e construir o tempo inteiro, né? Acho que é um pouco disso. Eu acho muito legal o que você está falando, Gustavo, porque assim, no meu depoimento pessoal também, assim, eu tive a sorte de trabalhar em 3 grandes instituições, algumas mais empreendedoras, outras mais corporativas, mas assim, eu me lembro, quando a gente trabalhou no Banco Francês, né? Quando eu estava no auge da minha carreira, ali com 26, 27 anos de idade, eu não estava mais achando a felicidade naquele ambiente. E aí eu fui, por medidas de força maior, até na época que eu tive um problema de saúde, eu fui obrigado a deixar a instituição. Depois, em seguida, 10 anos numa outra instituição mais empreendedora, com critérios de sociedade, partnership, aquele sonho. E fui conquistando os meus desafios, os meus objetivos, fui crescendo. Eu acho que no mercado financeiro a gente sempre tem esse negócio do bônus, né, do dinheiro, do status, ainda mais na nossa idade mais jovem. E quando eu estava no auge da minha carreira, ali em 2010, dentro da Reding Grifo, também por motivo de força maior, acabei perdendo o emprego naquele momento, mas nos meses que antecederam a minha saída da empresa, eu já não estava com o astral tão positivo em relação a estar ali, já não estava tão feliz. E por último, agora, ainda como sócio da XP Investimentos, chegou um momento que eu não me via mais nas reuniões dos comitês executivos, assim, eu estava querendo me reencontrar, talvez o meu prazer naquele momento era muito mais em relação aos meus sucessores, a turma que eu estava formando, as novas discussões que a gente estava tendo, e não mais aqueles assuntos, mesmos assuntos, de que produto seria aquela hora, em que cliente a gente oferecer tal produto, enfim. E eu tomei uma decisão assim, muito parecida com a do Gustavo, de acreditar no Juliano, né? Eu acho que aí faz um pouco, eu não sei que curso que você fez ou não, mas eu já passei em antroposofia, em neurolinguística, em tudo de autoconhecimento. Eu tive agora, há 2 fins de semana atrás, em São Francisco Xavier, num workshop com um psicoterapeuta alemão, que era um pouco assim, fuga da Babilônia, né? Como é que você sai dessa loucura e se conhece melhor para se vender melhor, talvez? E eu realmente, assim, o que o Gustavo falou para mim é muito pertinente, né? Hoje eu sou Juliano Perry, né? Eu tenho a minha empresa, a GP3O, que cuida de investimentos, mas assim, eu vendo o Juliano Perry. Eu estou aqui nesse programa como Juliano Perry, o Gustavo Cunha está aqui como Gustavo Cunha. E a gente estava comentando, até a gente veio junto para cá, o quão feliz nós somos de ter a oportunidade de tomar essa atitude de ser nós mesmos, né? Num momento como esse. A gente vê cenário de crise, o que me liga de gente pedindo emprego, pedindo ajuda, pedindo dinheiro, etc. E no final isso aqui acabou virando uma atividade para a gente, né? Assim, hoje a gente está trabalhando com coaching, com mentoring, com palestra, por quê? Existe uma demanda da sociedade de pessoas que são consideradas talvez exemplos de sucesso e nem sempre são, porque muita gente liga sucesso a dinheiro, né? Sucesso a riqueza. E acho que a gente já está talvez na ponta contrária, né? A gente já viu muita gente ganhar dinheiro no mercado corporativo, no mercado financeiro, no mercado empreendedor. E hoje, talvez, né, para quem tem família, para quem que tem uma história, talvez sucesso seja você conseguir conciliar esse teu ambiente profissional, principalmente quando você tem agora essa possibilidade de fazer um negócio em cima do seu nome, com a felicidade pessoal, né? Seja familiar, seja amigos. Eu estou aqui contando as horas para um encontro com meus amigos hoje à noite, né? Estou ainda às 6 horas da tarde, vou apresentar um grupo de empreendedores num evento, mas assim, é um pouco assim, essa liberdade de ser o Juliano. O que você acha? Eu concordo plenamente. Acho que só enfatizar acho, 2 pontos que você colocou. Acho que o primeiro é a felicidade, né? Então, assim, durante todos os períodos da sua carreira, que aconteceu com a minha e muito provavelmente acontece com todo mundo,
Você teve períodos de maior felicidade na parte de trabalho e menor. Acontece. Né? E é nesses momentos de menor euforia, menor felicidade, que você tem que pensar, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu próximo passo? O que eu vou fazer em seguida? Então, acho que esse é um fator, acho que, importante. O segundo é em relação a muitos estudos que eu vi durante estudos acadêmicos aí nos últimos anos, falando em relação ao dinheiro. Felicidade e dinheiro não estão 100% atrelados. Né? Então, assim, tinha-se ali, talvez seja um problema da nossa geração, não sei, que você sempre tinha aquela ideia de que você vai precisar trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar rico, para comprar os bens que você quer, ter o carro do ano, ter viagem para não sei onde, isso depende muito pessoal, depende muito de pessoa a pessoa e depende do quanto você está disposto a abrir mão do convívio com seu filho, do convívio com a sua família, para ter isso, entendeu? Então, ou seja, o dinheiro não dá em árvore, não cai do céu, então você tem que ter um esforço para fazer. Então, em determinados momentos da sua vida você está disposto a fazer esse esforço, em determinados momentos não, né? E não é só dinheiro. Dinheiro é um dos fatores, mas você tem outros fatores a ponderar em relação a isso. E eu acho que o fato de você tomar a rédea da sua carreira, tomar a rédea do que você quer, é uma coisa muito importante. Tá? E atrelado a isso, toda a capacidade de decisão que esses 20 anos de mercado financeiro me deram, que acredito que tenham dado também para você, ele me dá a tranquilidade que é a decisão certa a se tomar. Eu acho que esses dois fatores aliados trazem felicidade, trazem uma sensação boa, uma sensação gostosa de, putz, estou fazendo um negócio legal, estou ganhando um dinheiro, estou conversando com os amigos, estou fazendo alguma coisa boa para a sociedade, estou colocando gente junta, estou saindo, que nem você estava comentando, para happy hour com os amigos, estou ficando mais com meus filhos, né? Então acho que isso tem preço. Eu quero lembrar que a nossa geração, sim, assim, há 20 anos atrás a gente queria muito ter o carro do ano, a gente queria depois ter o carro com banco de couro. Eu me lembro que eu sonhava com aquela Ford Ranger 95 que eu acabei comprando usada de um outro amigo nosso. E sim, putz, eu queria ter apartamento, eu queria viajar para fora. Eu me lembro que a gente tinha muito desejo material, muito. No mercado financeiro a gente sempre acabou se comparando quem ganhou mais grana, quem foi isso, quem foi aquilo. Isso é assim, acho que o que eu tenho visto hoje, eu estou com muito contato com o estudante, com o universitário de hoje, é que mudou muito. A galera tem ambição, mas assim, mudou muito o foco. Hoje o pessoal acha que quer mais qualidade de vida, né? Antigamente eu entrava em qualquer faculdade, todo mundo queria estar no mercado financeiro ou no mercado de agência de propaganda, era aquela ganância para chegar lá, para fazer. E a gente acabou tendo muito sucesso porque a gente conseguiu ficar muito tempo em várias instituições. Mas assim, hoje, o que eu vi que mudou muito, né? Outro dia eu fui numa palestra na FAAP, né? E eu vi a turma assim, super interessada no nosso assunto quando a gente fala de mercado financeiro, etc. Mas quando eu perguntei, quem está trabalhando no mercado financeiro aí? Tinha um na sala, dois, depois uns 4 vieram me pedir emprego e tal. Mas assim, mudou, né? Acho que na nossa época de faculdade, todo mundo sonhava em estar no Citibank, no Bank Boston, seja lá onde for. Eu lembro assim, isso mudou, hoje está oposto, isso é até um tema para outra conversa, eu acho que isso dá para conversar e ir longe. Mas eu acho assim, uma das coisas que me motivou a ir para o mercado financeiro, eu lembro numa capa da Veja, eu não me lembro se era Veja São Paulo ou da Veja mesmo, você tinha um rapaz chamado Eric Heim, que era um rapaz do Garantia, falecido Garantia, né, que teve o pessoal do 3G e tal, e ele com uns 20 e poucos anos tinha ganho um bônus naquela época de 20 milhões de dólares. Eu olhei aquilo lá e falei assim, é aí que eu quero ir. Né? Tá 20 milhões de dólares com 20 anos, eu tô com 19, tudo bem, não vou ganhar com 20, mas vou chegar lá nos 22, 23, etc. Então, era isso que motivava a gente. Vou me matar, vou trabalhar muito para ir chegar. Cheguei longe, não estou longe de ser o Eric Heim, não ganhei longe de ganhar esse dinheiro, mas ao mesmo tempo era isso que motivava, e não só eu, motivava a geração inteira nossa disso. Né? Essa geração hoje é um pouco... e para que a gente queria ter isso? Para consumir. Né? Para ter o carro, para ter a viagem, para ter o apartamento, para ter o helicóptero, e aí você sonhava alto.
Né? A geração hoje não é uma geração assim, é uma geração que ele quer compartilhar o carro, que ele compartilha o apartamento dele, né? Que você vai Airbnb, compartilhamento de apartamento, né? Compartilha o carro, ele não quer ter carro mais, ninguém mais quer ter carro. Você vai pegar, o Brasil é um pouco diferente, mas você vai pegar estatísticas da Europa e Estados Unidos, o jovem não quer ter carro. Carro para ele é um problema, né? Para a gente é uma solução, é no status do carro. Então, umas coisas que eu me pergunto um pouco é se também não virou muito para o outro lado. Né? E a pessoa não ter a garra, não querer se matar, não querer fazer hora extra, não querer trabalhar lá e ter afinco nas coisas. Né? Isso é uma coisa que eu, sei lá, nos próximos 10, 20 anos, eu espero estar vivo para ver. E eu acho que é isso que vai mostrar, porque eu acho que essa geração talvez tenha virado o escopo muito para o outro lado. E aí a gente vai ter uma volta aí, uma comparação por outro lado, toda essa parte de internet, essa parte de rupturas que a gente comenta, né? Que aí vai entrar Airbnb, vai entrar Uber, vai entrar todos esses sites aí que facilitaram muito a vida de todo mundo no mundo inteiro. Isso aí facilita isso, né? Facilita o compartilhamento de tudo. Né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda de vez em quando você vai em shows de rock, ou fui agora nesse final de semana num show, a minha filha canta e tal, fazendo um show lá, etc. E eu estava numa posição um pouco mais atrás, etc., sentado lá atrás. Eu quase não conseguia assistir o show da quantidade de telefone celular levantado, que estava todo mundo filmando. Então a pessoa acaba, às vezes, não aproveitando tanto o momento, porque ela quer gravar aquilo tão para compartilhar com as pessoas, ou às vezes para ter, que você não aproveita tanto aquele momento. Né? E dificilmente aquela pessoa vai voltar a ver aquilo lá daqui a um mês. Né? Não é que ela está gravando para ela está querendo gravar para compartilhar com todo mundo. Então, tem um pouco disso que eu acho que tem que entrar, tem que ter um ponto de equilíbrio. Essa é a mudança do mundo. Eu sou dos caras que o celular vira uma arma na mão também, então eu acho que esse é um negócio que mudou muito rápido. Mudou o mundo. Mas, Gustavo, é o seguinte, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, eu acho que a gente tem assunto aí para mais, talvez mais 2, 3 reuniões, né? Eu acho que assim, eu queria só que você deixasse assim, as pessoas quando quiserem falar com você sobre consultoria financeira, consultoria de negócios, carreira, coaching, tudo isso que a gente gosta de falar aqui o tempo inteiro, né? Cenário, onde é que as pessoas te encontram? E aí eu vou mostrar uma parte moderna minha, né? Apesar de ter comentado esse negócio em relação ao celular, me encontra no LinkedIn, tá? Eu acho que é o lugar mais fácil de você me encontrar, Gustavo Cunha, fácil, e me manda um e-mail ou um contato no LinkedIn, eu sei todo mundo que vai me chamar, e aí a gente mantém contato. Acho que esse é o jeito mais fácil. Muito legal. Tá bom. Eu já comentei aqui nos outros programas, mas assim, vocês podem me encontrar no LinkedIn, né? No Giuliano Perri, Giuliano com G-I-U e 2 N's, né? Eu tenho um LinkedIn bem ativo, bem funcional, troco muita informação. Tem uma página da minha empresa no Instagram hoje, GP3O_investimentos, que a gente faz algumas chamadas. Meu e-mail é gperri@gp3o.com.br e o telefone da minha empresa é 2505-9124. Atualmente, né, a gente está focado em investimentos, em olhar novos negócios, e a gente tem ajudado as pessoas com mentoring, com coaching, com carreira, e dado muita palestra sobre cenário, linkando com educação financeira. Então, muito obrigado por mais este bate-papo, esse debate. Isso aqui acho que é um debate, é um programa bacana, que a gente está aqui gravando conteúdo educacional, e a gente se vê aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, valeu, foi muito bom. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.